Bom dia! Que a paz do Senhor esteja no teu coração aí. Glória a Deus. Que Deus te abençoe na tua entrada, na tua saída. Seja um novo começo, né? Que a Santa Ceia, ela significa renovação na nossa vida. Renovação da nossa mente, que nós ouvimos a palavra na quinta-feira, que nós precisamos renovar a nossa mente em todos os aspectos, né? E a Santa Ceia, ela simboliza para nós a presença de Jesus dentro da nossa vida. Quando Jesus realizou o último jantar, e até então os discípulos não acreditavam que Jesus poderia passar pela cruz. Acho que, embora Jesus falasse um pouco de ressurreição, de morte, os discípulos não levaram muito a sério, né? E a gente às vezes é assim, não é? A mãe da gente, às vezes, né, não falava assim, um dia eu vou embora. Eles falam, para de falar essas coisas, a gente não dá muito valor. Jesus, às vezes, ele dava algumas dicas para que os discípulos ficassem juntos, não perdessem a fé. E aí Jesus passa pela cruz. Então foi um momento marcante, né? Mas eles lembraram. E quando a gente morre alguém na nossa casa, ou perto de nós, ou quando a gente vai visitar alguém lá, vai no momento lá do ofício fúnebre, ou a gente vai lá no momento para abraçar a família, sempre há alguém falando daquela pessoa lá, né? Puxa, essa pessoa ontem ela levantou, tomou café, não é assim? Deu risada, contou piada. Tem alguns que falam assim, nossa, ontem ele estava tão feliz e hoje está aqui, olha que coisa, como que é as coisas. Então, quando os discípulos eles se depararam com uma situação como a foi de Jesus, todos eles ficaram assim, agora, sem o mestre, como que vamos caminhar? Como que a gente vai fazer? Aí eles começaram a lembrar da última janta, né? Puxa, Jesus pegou o pão, por isso que ele estava falando aquilo, olha, esse pão representa o meu corpo, olha esse vinho que vocês vão tomar representa o meu sangue, aquele que não comer e não beber não terá parte comigo. E aí eles ficaram, poxa, nós participamos, nós estamos lá. Então por isso que hoje a Santa Ceia, ela é lembrada, ela é realizada para que a gente possa lembrar sempre do sacrifício de Jesus. Quando a gente lembra daquilo que Jesus deixou, aquilo que Jesus falou, a gente vai se renovando e renova a nossa fé. Porque o problema, a dificuldade, palavras, perseguição vai tirando a nossa energia. Não sei se você já percebeu, tem pessoas que tiram a energia da gente, já não? Você vem no ambiente e fala, nossa, como eu estou cansado hoje. Porque hoje a gente vive uma guerra espiritual, guerra travada na nossa mente. Guerra travada dentro do nosso coração. Em todo momento, se você não se fortalecer no Senhor, você não consegue vencer as grandes lutas e as grandes provas. Amém? Então vamos agradecer por mais uma manhã que estamos aqui na presença do Rei. Senhor Deus e Pai, obrigado porque estamos aqui diante das Tuas mãos. Estamos aqui diante do Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelas obras, queremos agradecer pelo mês, queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, em nossa casa, em nossa família. E desde já, Senhor, venha sarar o nosso coração, abençoar a nossa casa. Venha, Senhor, nesta manhã renovar a nossa fé. Aquele que está, Deus, cansado, aquele que precisa de um milagre nessa semana, nesse mês, aquele que precisa de uma porta aberta, aquele que precisa de uma vitória, aquele que está aqui, Senhor, mas ele está preocupado, ele está ansioso, ele está, Senhor Jesus, imaginando como que vai ser essa semana, se ele tiver que participar de uma reunião, se ele tiver que, Senhor, levar um currículo, se ele tiver, Senhor Jesus, que levar um ente querido no hospital, um exame que ele vai passar, seja com cada um de nós, Senhor. Cada um de nós temos, Senhor, na nossa vida um sonho, um desejo, uma vontade, mas hoje, Senhor, nós não queremos que isso seja o maior motivo de nós estarmos aqui. Que hoje seja, Senhor, o maior motivo nosso é a Tua presença, é sentar à mesa, é agradecer por mais um mês que o Senhor nos dá de presente e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. E desde já, Senhor, recebe o nosso cantar, recebe, Deus, a nossa adoração e nós entregamos o nosso coração na Tua presença, no nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder
e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz, igreja. Paz seja convosco também. Glória a Deus. Quem está feliz aqui por estar na casa do Pai? Há um mês, né? Mais uma Santa Ceia, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. E que nessa manhã Deus venha abrir os olhos do nosso coração, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai.
Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por estarmos mais um domingo na Tua presença. Obrigado por o Senhor ter dado a chance de nós estarmos aqui. Mais uma Santa Ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Aleluia, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por eu estar aqui fazendo a tua vontade. Obrigada por o Senhor me amar tanto, Pai. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá a mão para essa pessoa tão importante que está do teu lado aí. Amém. Você vai ser um canal de bênção agora, como você sempre foi. Às vezes o inimigo fala, não, mas você não tem tudo isso. Você não pode, você não consegue. Então abençoe essa pessoa. Você é um canal de bênção. Se o inimigo falou coisas erradas, coisas contrárias, repreende essa palavra, porque você é um canal de bênção. Então ore por essa pessoa, declare as bênçãos do Senhor sobre ela. Fala, Senhor, eu declaro a vitória na casa, eu declaro a vitória na vida, eu declaro a vitória do Senhor na área profissional, nos dias, ó Deus, que ela estiver, Senhor, passando pelas águas, que o Senhor seja com ela. Um dia que ela estiver passando pelo vale, seja com ela, Senhor, eu declaro, ela vai vencer, ela vai passar todas essas etapas que talvez ela tenha que passar, ou etapas difíceis que está passando, mas nós declaramos a vitória, nós declaramos a cura, nós declaramos a bênção em cada um daqueles que estão aqui nesta manhã, que a bênção do Senhor chegue em todas as áreas, e nós declaramos a vitória em cada casa, em cada vida, em cada família, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Você é um canal de bênção. A maior luta do inimigo é fazer você pensar que você não tem valor, que você não tem capacidade, que você não tem as bênçãos de Deus na tua vida. Pelo contrário, esses levantes que vêm na tua vida profissional, pessoas que às vezes vão lá na tua casa, ou às vezes você se depara com essas pessoas para te magoar, tudo é uma estratégia do inimigo para te enfraquecer, para te abater, para deixar você aí paralisado, para você deixar de orar, para você não vir na igreja. Por isso, que você sempre saiba que você é o separado, tem o sangue da promessa, né? Tem a bênção do Senhor, tem o sangue de Cristo da tua vida, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós vamos falar sobre os desafios de Josué, mas ao mesmo tempo a gente vai falar dos desafios que cada um de nós temos no nosso dia a dia. É ou não é? Às vezes a gente não esteja num desafio aqui como esses grandes homens que a Bíblia nos relata, né? Que lutaram com gigantes, que venceram grandes provas, que tiveram que acreditar na onde ninguém acreditava. Mas eu posso dizer que cada um de nós já passou por momentos de, assim, descaso, momentos de fraqueza, momentos que a gente pensou que seria o nosso fim, momentos que a gente falou, Deus, aonde o Senhor está numa situação que eu estou passando? Olha a situação que eu estou passando. Então, todos nós já enfrentamos alguns desafios. Cuidar de uma mãe, cuidar de um pai acamado, são desafios. A perda de um filho, desafios. Então, a gente tem muito situações que nós já passamos e às vezes a gente só olha para a Bíblia e fala, puxa, esses homens eram bons, né? E nós esquecemos de ver a força que temos, né? Então, Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar, olha o Senhor já lembrando a Josué e abençoando a vida de Josué. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra, dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei
que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que palavra, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e Te agradecemos e pedimos para que o Senhor nos conduza, nos abençoe, nos guarde, nos dê, Deus, sabedoria e fala através da minha boca, que eu seja um canal para que todos agora sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Tua palavra foi dita, né? A palavra do Senhor para a vida de Josué. Quem foi Josué? Josué era um guerreiro, um dos amigos aqui muito próximo de Moisés, um daqueles que acreditava, que tinha fé. Josué, ele não saiu do nada, né? Ele foi crescendo conforme ele caminhava com Moisés. Por isso, uma coisa que eu aprendo aqui, aonde você está, é onde que você vai crescer. Se você andar com pessoas de ruim, né? Se você andar com pessoas malfeitores ou pessoas maldizentes, você vai crescer sendo igual aquelas pessoas. A gente cresce aprendendo com aquilo que a gente vê. E sem você perceber, você vai começar a ter as mesmas atitudes do meio que é onde você está. Por isso que não é bom, tem pessoas que não é bom. O Senhor fala assim no Salmo de número 1, que a gente tem que se afastar das pessoas que causam, né, dos malfeitores, das pessoas que falam palavras ruins, né, dos maldizentes. Então nós temos que se afastar. Então é muito importante o ambiente onde você está. Analise bem, qual o ambiente que você está? O ambiente que você está é aquele ambiente que as pessoas riem do Senhor, que as pessoas zombam do Senhor, que as pessoas falam mal uma das outras, então você está no ambiente errado. Porque o Senhor, quando nos chamou, chamou para que eu e você pudéssemos ser luz, né? Luz do mundo. Então esse ambiente vai trazer para nós as mesmas atitudes que aquelas pessoas estão mostrando. Porque a gente vai ver aqui que muitos se desviaram no deserto, muitos caíram, muitos se arrependeram, muitos quiseram voltar de novo a ser escravos. Essa era a mente do povo. Nunca a gente vai chegar. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. E aí tem muita gente maldizente e a gente vai se envolvendo. Quando a gente vê, a gente está falando mal também, a gente está criticando. Por isso, a gente vê que Josué sempre cresceu olhando para Moisés e para o Deus que Moisés servia. Tanto que Josué se destacou tanto na tribo dele, que quando Moisés escolheu, das 12 tribos, escolheu um para representar. A gente está vendo a Copa do Mundo, tem uns países aí, estamos representando o Canadá, estamos representando o Brasil. E aqui se levantou pessoas para representar todo aquele povo. E aí um deles, daqueles 12, era Josué. E a Bíblia fala que eles vão lá, ficam 40 dias espiando a terra. Quando eles retornam porque eles passaram pelo Vale de Escol. Olha como Deus vai dando sinais à nossa caminhada. Deus vai mostrando, vai liberando algumas bênçãos. Então, quando eles passaram, eles viram um cacho de uva, que para carregar aquele cacho de uva teria que ser 2 homens. Então, Deus mostrando, olha a terra onde vocês estão. Porque eles já estavam voltando cansados, dizendo assim, puxa, aquele povo é guerreiro, aquele povo, né, é gigante, aquele povo é forte, aquele povo que mora na montanha é mais... Eles são muito melhores, habilidosos. E aí, na cabeça daquelas pessoas, daqueles espias, era que Israel não tinha força para vencer e conquistar a terra que Deus havia dado. E na maioria das vezes, esses pensamentos sempre vêm na nossa mente. Pensamentos de destruição, pensamentos que a gente não vai conseguir vencer. A gente começa a olhar as nossas fraquezas e a gente conhece muito mais a gente do que as pessoas que estão ao nosso redor. Ou, na verdade, a gente muito mais fala contrário, nós dizemos coisas ruins ao nosso respeito, dizendo assim, não tenho capacidade para isso. Às vezes você está vendo eu falar aqui, falando, meu Deus, se colocasse um microfone na minha mão, não ia conseguir fazer. Vieram me dar uma promoção, mas eu deixei para outro, porque é mais capacitado do que eu. Então, às vezes, a maioria das vezes, a nossa guerra é aqui na nossa mente. Eu não vou conseguir, eu não presto, eu não sirvo, eu não tenho condições, eu não sou, né, eu não sei falar, eu não sei conduzir. Mas tudo depende do ambiente que você está.
Se você estiver no ambiente, como eu disse, se você estiver no ambiente de pessoas que não acreditam em ninguém, nem nelas mesmas, você vai ser uma pessoa desacreditada. Se você estiver no meio de pessoas que são maldizentes, você vai ser uma pessoa maldizente. Se estiver no meio de pessoas que gostam de farra, de bagunça, logo você vai estar junto com eles. Você vai se desviar da tua visão. Mas Josué, a gente percebe que Josué estava focado em Moisés, no Deus Israel, no livramento do Senhor na vida deles. E por isso, quando os espias chegam, eles começam a contar, dizendo assim, olha, e a última frase que eles falam assim, a terra, o lugar assim, ó, a terra consome os seus moradores. Aí o povo ficou, né? O povo falou, meu Deus, não é? Fala, meu Senhor, eu não vou. Não é assim quem comprou a casa aí, o pessoal que comprou casa em alguns bairros assim, fala, meu Deus, lá você está morando lá naquele lugar? Senhor, lá é isso, lá é aquilo. Sempre tem alguém desfazendo. E às vezes aqui a gente vai ver que esses homens aqui estavam entre eles comentando. Mas eu vejo que dos 12, 2 deles não se contaminaram com a ideia desses 10. Porque eles deram um relatório totalmente difícil, diferente. A Bíblia fala que o povo começou a chorar, a se lamentar. E aí Josué falou assim, calma, se aquietem, gente. Josué e Calebe se levantaram e falaram, olha só o fruto da terra. Deus não nos fez a gente sair de lá do Egito para a gente perecer aqui. Você acha que a gente não caminhou todo esse caminho para morrer aqui? Então, meu querido, olha para a vida que você, desde quando você nasceu, olha quantos desafios você passou, quantas vezes você passou fome na tua casa, quantas vezes você passou luta com pessoas, talvez da tua família, do teu irmão, às vezes alguém que estava embriagado, alguém com dificuldade no alcoolismo, de não se libertar. Talvez teve pessoas aqui que não tiveram um abraço de um pai. Tem pessoas aqui que nunca tiveram uma atenção da mãe, mas eu quero declarar, em todas essas fases você conseguiu caminhar. E por que é que você vai desistir agora? Por que é que você vai paralisar a sua mente? Porque eu e você servimos um Deus de promessa, um Deus de vitória, um Deus de milagre, um Deus que muda, um Deus que chama, um Deus que restaura. Então não deixe de crer no Senhor, que você um dia abriu o teu coração e o recebeu. Você falou, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Por isso, não tire a tua mente da palavra do Senhor. Agora, depois da passagem desse momento tão difícil, que Deus aí fica entristecido, e aí o Senhor fala, ó, dessa geração aqui, ó, vocês não tem jeito. Não é Deus que disse assim, o povo vai morrer. O povo já tinha morrido na fé, no coração. O Senhor falou, dessas pessoas, somente Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Olha que dura a palavra de Deus fazer isso. Porque aquele povo estava tão contaminado que eles não alcançariam a promessa do Senhor. Por isso, meu querido, não permita que o inimigo toque no teu coração. Que o inimigo tire a tua bênção, roube a tua bênção e faça com que você morra no deserto. O teu lugar não é no deserto, o teu lugar é na terra prometida, a terra da promessa, a terra da vitória. Há esperança para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso filho. Você não pode desistir. E aí, na morte de Moisés, Josué, o Senhor fala, levanta Josué, que você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você vai levar esse povo agora. E aí o Senhor vem com palavras maravilhosas para a vida de Josué. Ó, Josué, não desvie, mantenha a tua palavra, mantenha a minha palavra no seu coração. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Eu vou te abençoar. Olha, se levanta, tem bom ânimo, segue, leva esse povo, continua sendo firme na fé. E esta palavra de manhã é para todos nós, porque estamos vivendo um tempo, querido, se você não se apegar na palavra do Senhor, se você não se revestir da presença do Senhor, se você não fizer um esforço para estar na casa do Senhor, essa palavra ela vai se perdendo dentro do nosso coração. Porque o inimigo ele está colocando cada vez mais dúvida no coração dos filhos de Deus. Vocês não vão conseguir, não vai dar certo, nada vai dar certo, porque cada dia tem uma palavra, um documentário ou uma notícia ruim. Né? As notícias que hoje a gente está ouvindo aí, que vai aparecer os extraterrestres, que já tem gente escondido, que já tem gente no nosso meio. Aí outro vem falando assim que já está, se você notar aí, você vai ver que já estão levantando, estão pensando já em levantar o templo, né? E aí, querido, você tem que ficar esperto, lendo a palavra, porque muitos serão confundidos. E há uma situação que esses tipos de pessoas, como que estão falando os ETs, que vão aparecer aí, são aqueles que a Bíblia fala, se levantarão nos últimos dias falsos profetas. E não tem Deus, nunca existiu Deus, é nós que criamos tudo aqui.
não está vendo, e eles vão levar o povo a deixar de seguir ao Senhor. E naquele dia, quando aquele povo deu ouvidos aos 10 que falaram assim, a terra é boa, mas olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem problema, vai ter problema sempre. Sempre a gente vai estar ao redor de situações difíceis, mas para isso precisamos fortalecer a nossa fé. Por isso eu digo para você, não se perca na tua caminhada, não deixe que o inimigo tire do teu coração esta fé que um dia o Senhor entrou e colocou dentro de nós. Então o primeiro desafio de Josué era fazer com que o povo pudesse acreditar que Deus tinha falado com ele. Já parou para pensar? Agora era Moisés, era o cara. E agora Josué. E as pessoas podiam falar, mas quem é esse Josué? E aí as pessoas começaram a analisar e ver, bom, esse Josué sempre estava com Moisés. Esse Josué sempre tinha fé. Esse Josué é um dos 12 que falou que realmente Deus estava conosco. Esse Josué, daqueles 10 que entraram lá, só ele e Caleb permaneceram. Então Deus está com ele. Então o primeiro desafio era que o povo pudesse acreditar em Josué. Mas nesta manhã, para nós, a palavra diz assim, o primeiro desafio é você acreditar em você. Se você não acreditar que o Deus que você serve, que você tem a bênção de Deus na tua vida, se você não acreditar em você, que Deus pode mudar, que Deus pode trazer o teu filho de volta para a casa do Senhor, que Deus pode abrir a porta para você, se você não acreditar, você vai morrer como aqueles 10. Vai morrer e não vai viver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Aí você vai chegar no céu e falar, Senhor, olha quanta luta eu passei lá. Aí o Senhor, olha quanta palavra foi liberada na igreja, olha quantas mensagens eu enviei para você, olha quantas vezes você estava chorando e você foi na igreja, parece que o pastor estava pregando exatamente a tua vida. Então, meu querido, quando nós estamos na casa do Senhor, Deus está falando, Deus está repreendendo, Deus está levantando, Deus está trazendo de volta. Olha, você tem promessa, você tem vitória, olha até onde você caminhou e olha até onde eu quero que você chegue. Então, aonde quer que você deseja chegar, primeiro tem que começar dentro do teu coração. Fala, não, eu vou passar essa, eu vou vencer. E eu creio que Josué precisou o quê? Acreditar nele. Porque o que tinha de gente falando, ó, será que esse Josué vai conseguir fazer igual Moisés fez? Ah, não sei não. Porque todos nós temos a nossa fraqueza. Fala, ah, não, Moisés era bom, não é? Ah, Moisés falava bem. Agora, será que esse Josué vai ter capacidade de fazer tudo isso? Segunda coisa, Josué tinha que atravessar o povo, tinha que atravessar pelo Rio Jordão na maior cheia do que o rio tinha. Como passar? Mulheres, crianças, aqueles que têm fobia na água. Já imaginou? Um povo desesperado? Você passar 3 pessoas é fácil, mas você passar toda uma multidão, é uma organização que ele ia ter que fazer, e o rio, na época mais cheia. Então, por isso que Jericó ficou sossegado, falou, não, né, a gente tem tempo, esse povo não vai passar na cheia com mulheres, com crianças, com grávida, eles não vão passar. Então esse era o segundo desafio de Josué. Olha só, vai colocando, anotando aí. Terceiro desafio de Josué era vencer as muralhas de Jericó. A Jericó tinha a cidade lá, toda ela fortalecida de muros, e era impossível, nenhum inimigo com uma ferramenta, que se não tivesse uma ferramenta, catapulta, uma estratégia bem feita, não conseguiria penetrar as muralhas de Jericó. E o quarto desafio era conquistar a terra, que já estava a terra lá que o Senhor havia dado, estava toda ela conquistada, já tinha gente morando, já tinha barraquinho lá, já tinha um monte de gente lá, já tinha o pessoal comandando a cidade, as cidades eram fortalecidas, as montanhas tinha gente forte. Como que agricultores que nunca pegaram em arma conseguiriam conquistar aquela terra? Já parou para pensar? Olha só. Atravessar o povo. Primeiro, Josué tinha que acreditar nele e fazer com que o povo acreditasse nele. Segunda coisa, atravessar toda aquela multidão na cheia do rio Jordão. Terceira coisa, vencer as muralhas de Jericó. Quarta coisa, conquistar a terra. Será que se a gente tivesse lá, a gente ia falar assim, eu ia falar assim, Márcia, vamos arrumar nossas coisas, vamos embora, que é tudo pirado esses caras, vamos embora, vamos voltar para a Americana, né? Vamos lá, não vai dar certo, vamos para Sorocaba mesmo, a gente vê esse negócio do deserto aqui, até então a gente estava acreditando em Moisés, agora Moisés morreu, sei não, esse Josué aí. Mas Josué acreditou que ele poderia vencer, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E a minha pergunta é, você conhece a Deus? E agora? Lógico que eu conheço, pastor. Estou há 15 anos na igreja ouvindo falar, mas será que se vier um aperto grande a gente vai ficar firme?
Se a hora que o anticristo começar a apertar e falar, acabou agora, vai fechar as igrejas. E aí? Você vai ter condições de orar dentro da tua casa? E aí o pessoal vai te pegar, mas o Fábio ia na igreja. Não é, Fábio? Você ia na igreja lá, viu umas fotos suas, e agora? Como é que tá? Como é que tá na fé? Você vai continuar acreditando ainda? Então a nossa luta é espiritual. O inimigo quer fazer a gente desistir. Vai bater a porta. Já para vocês não se assustarem, né? Você está falando de volta de Jesus, eu falei, não. Aí. Tinha uns irmãos que estavam assim. Tá? Então, apesar de Moisés e Josué ter recebido as bênçãos do Senhor, o próprio Deus manifestou na tenda abençoando Josué para fazer o povo prosseguir. Glória a Deus. Josué entra na tenda, de repente vem assim, aquela fumaça, de repente as coisas começam a acontecer. Então o povo falou, opa, assim como Deus falava com Moisés, Deus também está falando com esse homem Josué. Está vendo, queridos? E aí eu percebo que Josué começou a demonstrar que Deus também estava com ele. E tem momentos que a gente tem que demonstrar que Deus está conosco e qual é o Deus que nós servimos. Porém, será que Josué estava pronto? E eu vou dizer assim, nem sempre a gente vai estar pronto. Na verdade, nunca a gente vai estar pronto. Hein? Nunca a gente vai estar pronto para um grande desafio. Eu estava conversando com um moço essa semana, que ele estava dizendo assim, puxa, meu tio morreu de câncer, meu pai teve uma cirurgia de próstata também. Daí minha mãe sempre ficava falando, vai fazer o exame, a tua família já tem. Ele falou, eu fiquei tanto demorando que quando eu fui ver, o médico falou assim, viu, você está com câncer de próstata. Aí ele falou, puxa, acabou a minha vida, voltei para casa, daí toda a família falando, mas era isso aí, era hereditário, todo mundo da família teve, por que você não foi cuidar? E aí ele falou, daí eu enfrentei o maior desafio, que é passar, e o médico falou assim, ou a gente faz quimioterapia, a gente faz radioterapia, ou a gente vai para a mesa de cirurgia. Ele falou, eu já vou para a mesa de cirurgia, e vou me apegar com Deus. E aí ele começou a falar assim, aí eu comecei a se apegar com Deus, está vendo, gente? Tem pessoas que às vezes, queridos, o Senhor vai ter que usar de uma outra artimanha para alcançar o nosso coração. É levar a gente direto para o deserto, levar a gente para o vale, levar a gente para a cruz, levar a gente para situações difíceis, para a gente reconhecer que a gente não é ninguém sem a presença do Senhor. Hoje, tem muitas das vezes, a gente bate no peito dizendo assim, eu tenho isso porque eu trabalhei, eu tenho isso porque eu sou inteligente, eu tenho... Não. Aí Deus fala assim, vou te mostrar quem você é. E aí a gente passa por um aperto, a gente fala assim, meu Deus. E aí a gente vê o milagre de Deus fazendo na nossa vida. Deus abrindo portas e fala, não veio, isso aqui não veio de homem, isso aqui veio do Senhor. Então, quando eu pergunto isso, nós temos que entender que Deus está conosco. Fazer o povo atravessar o Jordão na cheia era uma dificuldade, vencer as muralhas era pior ainda, e conquistar a terra era maior. Então veja que o Senhor vai nos colocando para a gente vencer alguns níveis. O Senhor nunca vai colocar aqui na terra prometida. Deus precisava fazer o povo acreditar. Como que o povo ia acreditar? Quando eles passaram na terra prometida. Josué, qual a estratégia do Senhor? E olha só, se você entregar o teu coração e continuar acreditando no Senhor, o Senhor vai te dar a estratégia. O Senhor vai começar a mostrar para você. Olha o que o Senhor fala, coloca a arca da aliança na frente do povo, para que o povo perceba que a hora que eles pisarem com a arca da aliança, porque a arca da aliança representava a presença de Deus, a hora que eles pisarem na água, a água vai parar e o povo vai passar. Então, quando eles fizeram isso, o Senhor reteve aquele rio. E o povo, então, foi passando assim, olhava para a arca, passava, passou um, passou outro, foi passando, até que todos passaram do outro lado. Mas quem estava no meio, quem estava na frente? A presença de Deus. Aí o povo já passou, mas aí, conforme eles deram alguns passos, falaram assim, mas aí acho que foi mágica, acho que foi... A gente começa já de novo a enfraquecer. Aí eles chegaram na onde, gente? Chegaram numa outra situação. Agora as muralhas de Jericó. Aí o que lá nas muralhas de Jericó o Senhor fez àquele povo? Lá o Senhor colocou assim, da seguinte maneira: o povo vai ter que ser obediente, o povo vai ter que ficar em silêncio, em 7 dias dá uma volta por dia, e no 7º dia você dá 7 voltas em volta dessas muralhas. Perseverança. Então o Senhor falou assim, agora esse povo vai passar pela maior prova, que é o quê?
obedecer ao Senhor, caminhar em silêncio, que é difícil, já imaginou? Caminhar em silêncio. Tem gente que fala bastante aqui na igreja, né? Fala, né? Já imaginou com a pastora Rosana? Pastora Rosana, a gente tem que caminhar em silêncio. E é difícil, né? A gente ficar em silêncio, porque a gente fala. E aí, por que o Senhor fez com que o povo caminhasse em silêncio? Para não usar de um instrumento poderoso que a gente tem, que são as palavras. Porque a Bíblia fala que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E quando a gente está falando em meio à situação, em meio à tribulação, a gente vai falar sempre o contrário. A gente só vai falar coisas ruins. E aí, queridos, já era. Terceira coisa, vencer e conquistar a terra de Canaã. Aquele povo saiu do deserto. Você acha que eles tinham um general, tinham pessoas ali que sabiam treinar, habilidade? Pega aí a espada, vamos vencer. Com certeza sim, eles começaram a se preparar. Porque cada nível que eles passaram, eles aprenderam alguma coisa. Primeiro, no primeiro nível, Deus está com a gente. No segundo nível, se a gente perseverar, a gente vai conquistar. No terceiro nível, aqui, que eles tiveram que enfrentar, a maior dificuldade que eles passaram, era agora a conquista da terra. Mas quando eles olhavam para trás, eles viam assim como Deus foi com Moisés, Deus está sendo com Josué. Assim como nós vimos a arca da aliança retendo, né, as águas daquele rio, o Senhor está conosco nesta água, o Senhor está conosco nesta terra. Então o povo, quando viu as muralhas de Jericó caindo diante de passos, de caminhada só, o povo só fez caminhada. E o povo fez um momento de louvar e gritar, e o louvor e as palavras daquele povo fez com que as muralhas caíssem. Por isso, as nossas armas não são armas naturais, armas físicas, mas a nossa arma é espiritual. Quando você ora, quando você busca, quando você faz voto, quando você entrega o teu melhor ao Senhor, o Senhor vai capacitando, vai abençoando, vai derrubando muralhas, vai derrubando demônios diante de você. Quando uma mãe ora, ela está liberando a bênção futura para os seus filhos. Quando você ora pela tua família, falando assim, está feio, está difícil, mas eu não vou deixar de orar pela minha família, porque eu sei que assim como o Senhor me tirou, assim como o Senhor me salvou, o Senhor há de salvar a minha casa, a minha família. Glória a Deus. E aquele moço disse assim que ele falou assim, eu venci o câncer porque eu me apeguei na palavra do Senhor. Porque na minha casa, na minha família, só tinha gente falando, seu tio morreu, seu parente também morreu. Eu tinha só notícias, né, ou palavras ruins, ao contrário daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então eu tive que se apegar na fé e na palavra. E ele falou, venci. Fui lá, fiz os testes, o médico fez, tá melhorando, viu? Não vai fazer nem rádio mais. Eu acho que tá, né, tá baixando lá, tem uns termos lá, né? Olha, tá baixando lá no teu sangue, tá melhorando. Então, olha, foi bem sucedida a cirurgia. E ele falou, tá vendo? Se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado na minha caminhada, eu ia ficar como muitos ficaram no deserto. Fala para quem está do seu lado, teu lugar não é no deserto. Você não nasceu para terminar. E você sabia que tem um monte de gente torcendo para você terminar no fracasso? Tem um monte de gente assim, né? Não vai dar certo, não vai conseguir pagar, não vai fazer, não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir passar. É muito difícil, é muito complicado, não é? Essa faculdade que seu filho começou, nossa, todo mundo desiste. E aí teu filho, mãe, estão falando, tá difícil. Você tem que ser aquela pessoa que vai falar assim, não. Como Josué e Caleb falaram assim, cala o povo. Olha aqui o fruto, olha as coisas que a gente já passou. Então tem momentos que você tem que gritar dentro de você. Fala, né? Para de acreditar no teu fracasso, na tua derrota. Para de acreditar que não vai dar certo para você. Para de crer que aquilo que estão falando o contrário, mas começa a olhar para o Deus que você serve. Aleluia. Quando você olha para o Deus que você serve, você fala assim, mas o Senhor multiplicou o azeite da viúva. Olha, o Senhor abriu o mar para aquele povo passar. Olha, o Senhor abençoou a vida de José. O Senhor abençoou a vida de Josué. Olha, o Senhor abençoou todos aqueles que se posicionaram na presença do Senhor. Olha quanta luta Davi passou. Olha quanta dificuldade grandes homens passaram. Mas venceram, conquistaram, avançaram, transformaram a sua sorte. Aquela mulher que eu não canso de ministrar e pregar a palavra da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava naquela enfermidade, mas ela se levantou da sua fraqueza e foi na direção do Senhor. Por isso, meu querido, quando o Senhor fala com Josué, tem bom ânimo, anima-te, levanta
levanta-te e prossegue. O Senhor está falando conosco. Não fique olhando para as notícias que estão vindo, mas se levante, se posicione, volte a orar, volte a buscar o Senhor, volte a trazer Deus na tua vida, volte a trazer Deus no meio da tua casa, porque o Senhor há de te dar a vitória no nome do Senhor. Aleluia, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. A Santa Ceia é o nosso renovo nesta manhã. Oh, aleluia. A Santa Ceia é o nosso renovo para restaurar a nossa vida e a nossa casa. Aleluia. Vamos celebrar a Santa Ceia. Quero que os diáconos venham aqui, o grupo de louvor venha aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre pergunte para o Senhor: Senhor, qual o ambiente que o Senhor quer que eu esteja? Se o ambiente onde você está tirando a tua fé, está desanimando, se algumas amizades que estão entrando na tua vida só está te chamando para coisas ruins, pare com essas amizades. Deixa de seguir elas. Né? Agora é muito assim, né? Pare de seguir essas pessoas. Pare, essas pessoas estão causando, essas pessoas estão tirando você da presença do Senhor. Por isso, se fortaleça sempre no Senhor. Cuide da tua casa, cuide da tua família. Quando a gente fala de família, você pode cuidar daqueles que estão longe, mas a primeira família é aquela que mora com você, na tua casa. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, nós consagramos agora, Deus, o suco da videira, que representa o teu sangue. Que quando nós ingerirmos, Senhor, todo o pecado, toda a palavra, tudo aquilo que está no nosso coração, Senhor, vai limpando, vai purificando, vai tirando aquele pensamento de derrota, vai tirando aquela depressão, vai tirando, Senhor, aquela situação, Deus, de desânimo na nossa vida. Todos os dias o inimigo sopra no nosso ouvido dizendo que a gente não vai conquistar. Mas hoje você tem diante do Senhor o maior símbolo de bênção, de vitória e de conquista. O sangue de um inocente da cruz do Calvário. Então quando você beber, se agradeça ao Senhor, falando: Senhor, foi por mim, foi pelo meu filho, foi pelo meu neto, foi pela minha casa, foi pela minha vitória que o Senhor derramou, para que eu pudesse passar por todas as situações complicadas, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo a vitória. Obrigado, Senhor, pelas partículas de pão que nós temos aqui, que representam o teu corpo, Senhor. E o Senhor, na tua palavra, diz que toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que nós estamos passando já foi lançado na cruz do Calvário. Toda a nossa enfermidade foi lançada em Jesus. Pelas suas pisaduras somos sarados. E nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela Santa Ceia, e nós consagramos o nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir no nome do Senhor. Eu quero que você pegue, segure nas tuas mãos e que você possa estar em comunhão com o Senhor. Depois todos juntos nós vamos participar, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Você está segurando o maior presente que um dia poderíamos receber. O sacrifício de Jesus por mim e por você. Por isso que o inimigo não quer que você fale da palavra, que você tenha vitória, que você vença. Ele quer fazer com que você desista na tua caminhada. Que hoje você se fortaleça na fé, que você se fortaleça na palavra, no nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, te louvamos pela tua morte, pela tua ressurreição, pela tua presença nesse lugar, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Pode participar agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser se assentar, se assente. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas que você adore ao Senhor. Oh, aleluia, 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 Senhor, aleluia. Nós somos gratos ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela tua morte, pela tua ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos onde estaremos amanhã, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor estará conosco.
Nós cremos que o Senhor tem promessa para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Senhor, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida, entregamos, ó Deus, a nossa mente, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que através do Teu Espírito Santo a gente conquiste, a gente consiga, Deus, a vitória, Senhor. Toca agora em cada vida, em cada coração, em cada família, em cada mãe, em cada pai, em cada filho, em cada neto. Toca agora, Deus, nos pastores aqui, Senhor. Toca, Deus, naqueles, ó Deus, que ministram, Deus, o louvor. Toca naqueles, ó Deus, que estão, Deus, trabalhando nesse momento que nós estamos aqui tendo comunhão com o Senhor. Os nossos diáconos, as professoras, todos aqueles que fazem, Deus, e trabalham aqui no ministério, Senhor. Pai, todos aqueles que são mantenedores do aluguel, todos aqueles, ó Deus, que são dizimistas, todos aqueles, ó Deus, que trazem a oferta na Tua casa, fortalece a casa, a vida, a família, o lar, Senhor. Não permita que, Deus, que a gente tenha os momentos, Senhor, de desistência. A gente sempre vai ter aquele momento que a gente repensa, que a gente tem medo, mas, Senhor, fortalece, Deus, a nossa vida. Que a gente fique firme na Tua promessa, na Tua palavra. Oh, Senhor, aleluia, 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 Senhor, aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos, ó Deus, entregamos, Senhor, diante do Senhor. Que nesse momento, Deus, não seja mais uma santa ceia, que não seja mais um culto, mas que seja algo, Deus, especial dentro da nossa vida. Que todos sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã, Senhor. Nós declaramos a bênção, declaramos a vitória, declaramos o livramento, Deus, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, no nome do Senhor. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, leva os Teus filhos guardados, abençoados, livre de toda situação, que seja um domingo de paz e bênção. Obrigado por esta manhã e nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.